Bem, pessoal, uma colega de vocês, a Camille, me pediu para resolver a questão número 46 do livro, tá? Desse segundo PDF que eu deixei na plataforma para vocês. Mas eu estava olhando, eu achei melhor, ao invés de resolver a questão 46 diretamente, eu pensei em explicar um pouquinho o assunto e resolver, na verdade, o exemplo 2 da página 58. Então eu vou resolver esse exemplo aqui. É quase igual ao exemplo de lá. Se você entender a solução desse exemplo, você vai entender aquela questão lá muito facilmente. Na verdade, aquela questão é até mais fácil do que esse exemplo aqui, tá bom? Para você entender esse exemplo, você precisa saber um pouquinho sobre como calcular a potência de um resistor. Então eu preparei aqui uma breve explicação para que vocês entendam a coisa, tá? No vídeo anterior, eu expliquei para vocês a definição de resistência, né? A resistência elétrica ela é definida como sendo a diferença de potencial em cima do material dividido pela corrente elétrica que passa pelo material, ok? E aí, o que eu vou escrever aqui é a mesma coisa, tá? O que está escrito aqui é exatamente a mesma coisa. A resistência é a divisão, né? É a razão entre a diferença de potencial e a corrente. Se você pegar esse I e passar para lá multiplicando, vai ficar R vezes I igual a ΔU, certo? Então foi isso que eu escrevi aqui. ΔU é igual a R vezes I. Essa equação em vermelho é a mesma coisa do que a anterior, tá? Mas ela é conhecida na física como lei de Ohm. Lei de Ohm. Muito usada nos circuitos elétricos, tá bom? Muito usada nos circuitos elétricos. Bem, ela teoricamente é a nossa novidade, tá? Ela é o que tem de novo. Essa equação aqui que eu estou chamando de 2, ela já era uma equação conhecida nossa desde lá do capítulo 1, né? Aquele primeiro PDF que eu coloquei para vocês no site, tá? Ela nos permitia calcular a potência. A gente já até viu alguns exemplos dela no encontro síncrono. Acontece que se você juntar essa equação antiga com essa equação nova que a gente está vendo agora, você pode combiná-las para obter novas equações que permitem calcular a potência de uma outra maneira, tá? Então se liga aqui. Talvez eu vou dar até um zoom para ficar mais claro para vocês. Vou puxar aqui, ajeitar minha folhinha. Então o que eu estou fazendo, pessoal? Eu vou pegar aqui essa equação 2 e copiei ela igualzinha aqui embaixo, ó, em preto, tá? P igual a ΔU vezes I. Só que a gente viu da primeira equação que ΔU é R vezes I. Então, no lugar desse ΔU aqui, eu posso trocar por R vezes I, certo? Então, no lugar do ΔU, eu troco por R vezes I. Então, vai ficar R vezes I de novo. Então, aqui a gente escreve que a potência é R ao quadrado, certo? Como é que eu obtive essa equação? Misturando a 1 com a 2, tá? Combinando essas duas aqui. Eu não vou fazer, mas vou deixar para vocês pensarem. Dá para a gente, misturando essas duas equações, chegar nessa aqui de baixo também, tá? P é igual a ΔU ao quadrado sobre R. Todas essas três maneiras aqui, pessoal, vou até marcar em verde, essa daqui e essa daqui, são maneiras diferentes, fórmulas distintas, mas a princípio para calcular a mesma coisa. Elas permitem calcular potência, certo? A diferença é que aqui você calcula a potência sem precisar saber o valor da resistência, basta saber a diferença de potencial e a corrente. Aqui você calcula a potência sem precisar saber a diferença de potencial, basta saber a resistência e a corrente. E aqui, por último, você calcula a potência sem saber a corrente, basta saber a diferença de potencial e a resistência. Então, são maneiras diferentes para calcular a mesma coisa, mas cada equação pode ser mais útil dependendo do exemplo, tá? E aí eu queria fazer com vocês o exemplo que é aquele que eu já havia comentado, né? Que é o exemplo número 2 da página 58, tá? O exemplo 2 da página 58 eu vou colocar aqui. Espero que vocês consigam enxergar direitinho a figura, pelo menos, tá? O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma bateria, tá? E essa bateria é ligada numa resistência elétrica. Parece uma resistência de chuveiro, que ela tem assim meio forma de mola, né? Acontece que ela tem aqui uma parte do circuito que é móvel. Eu vou até desenhar do meu jeito, tá? Deixa eu desenhar aqui mais ou menos do meu jeito.
ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui é a bateria. Aí aqui a gente tem a resistência, assim, compridona. E aí você liga um fio aqui, saindo do positivo, indo lá na resistência. E essa parte negativa, ao invés de estar ligado no final da resistência, ela na verdade é um fio móvel. Eu estou desenhando aqui em forma de seta, é porque eu consigo mexer esse ponteiro. Esse ponteiro ele pode deslizar mais para o início ou ele pode deslizar mais para o final. Então repara, se eu deslizar esse ponteiro mais para o início, eu vou estar pegando um circuito menor. Não sei se vocês conseguem perceber. A corrente elétrica sai aqui da bateria. Talvez a minha mão não esteja ajudando muito, né? A corrente elétrica sai aqui da bateria, passa pela resistência e entra aqui. Agora, quando eu deslizar o ponteiro mais para o final, aí eu vou estar pegando a resistência inteira, entende? Corrente elétrica sai daqui, passa por todo o resistor para entrar no ponteiro só lá no final. Então, isso daqui é o que a gente chama de potenciômetro. É uma espécie de resistência que varia quando eu mudo a posição desse ponteiro. Normalmente, esse ponteiro é um botão que, quando eu giro para um lado, giro para o outro, faz com que a ponta dessa seta deslize até o início e até o final do resistor. Entendeu? E aí, o que o cara fala aqui nesse exemplo, né? Ele tem um circuito como esse, que tem um potenciômetro, que é uma resistência variável, né? E ele fala que essa resistência pode variar desde 0 até 18 ohms. Então, o valor da resistência, quando eu mudo o ponteiro aqui para frente, né? Ela pode ir desde 0 até o valor máximo de 18 ohms, tá? E ele fala também que a bateria tem uma diferença de potencial, essa bateria é uma bateria do tipo de carro, né? Ela tem uma diferença de potencial de 12 volts, tá? E aí ele faz duas perguntas. Letra A, você pode acompanhar lá no livro, né? Que essa é o exemplo 2 da página 58, né? Ele quer saber qual é a potência dessa lâmpada, ou desse resistor, o quanto esse resistor esquenta, né? Quanto ele esquenta, quando ele está aqui regulado para ter um valor de resistência de 6 ohms, quando a resistência é de 6 ohms. Então, repara, a resistência pode ir desde 0 até 18, mas você pode regular aqui o ponteiro para parar em 6 ohms. Com essa resistência, qual será a potência, né? E aí, é uma aplicação meio que direta da nossa fórmula nova aqui, ó. Você pode calcular a potência sabendo a diferença de potencial e sabendo a resistência, que é exatamente esse nosso caso. Eu vou escrever a equação aqui para vocês entenderem a filosofia da coisa. P é igual a ΔU ao quadrado sobre R. Essa resistência está ligada nessa bateria que é de 12 volts. Então, qual é o valor do ΔU? ΔU é 12. Como aqui está ao quadrado, entra ao quadrado. E ele quer calcular a potência quando a resistência vale quanto? Ele quer saber quando a resistência vale 6. Então, o que a gente tem que fazer é essa continha aqui. 12 ao quadrado dá 144, isso eu sei de cabeça. E eu tenho que fazer isso dividido por 6. 144 dividido por 6, se eu não me engano, dá 24 watts. Ok? 24 watts. Então, essa é a ideia para calcular a potência nesse caso. Tá bom? Acontece que não termina por aí, né? Ele faz mais uma pergunta para a gente. Nessa questão tem a letra B. Qual é a pergunta que ele faz na letra B? Qual a potência dissipada quando a resistência diminui para 3 ohms? Então, se eu pegar aquele ponteiro e andar com ele um pouco mais para frente, a gente vai ter agora uma resistência não de 6. A gente vai passar a ter uma resistência de 3 ohms. E aí ele quer saber qual vai ser a nova potência. Será que a potência aumenta ou diminui, né? E aí, cara, é só substituir os valores. Veja bem, ΔU ao quadrado sobre R. Quando você muda esse cara para frente, você não muda a bateria. Se antes a bateria era de 12 volts, ela vai continuar entregando 12 volts. O ΔU continua valendo 12. A diferença é que a resistência, ao invés de 6, passa a valer 3. Então, você vai ter os mesmos 144 aqui em cima, só que agora dividido por 3, certo?
Então esse cara aqui tem que dar o dobro de antes, né? Vai ter que passar a valer 48 watts. O que eu queria chamar a atenção para vocês nesse exemplo? Alguém deveria pensar assim, né? Poxa, quando a resistência é grande, a gente tem uma certa potência. Se a gente diminuir a resistência, deveria diminuir a potência também, né? Só que ao contrário, quando a gente diminui a resistência, acaba que a potência dissipada no resistor aumenta. E isso não deveria causar tanta estranheza quando você olha para essa equação aqui. A resistência não está no denominador? Se você fizer o denominador da fração aumentar, você vai estar dividindo por um número maior, né? Então, quando R aumenta, a potência deve diminuir, certo? E vice-versa. Quando você faz R diminuir, então a potência aumenta, ok? Então, por exemplo, num chuveiro elétrico, o chuveiro ele tem a opção de trabalhar no morno ou no quente, né? Em qual das opções, morno ou quente, você acha que ele tem a maior resistência? Ele vai ter a maior resistência quando ele tiver a menor potência, ou seja, quando ele estiver no morno. E quando ele estiver no quente, que é a potência alta, aí ele vai ter uma resistência pequena, por incrível que pareça, ok? Dá uma olhadinha lá na questão 46, se eu não me engano, né? Que ela trata exatamente sobre isso aqui. Se você entendeu isso, você consegue fazer aquela questão.